principal diferença do Espiritismo em relação às demais doutrinas, uma doutrina nova, uma religião nova, que está comemorando o seu aniversário agora em abril, porque em abril de 1857, Allan Kardec editava o Livro dos Espíritos. Então o Espiritismo está fazendo 168 anos agora, uma idade avançada para uma pessoa, mas ainda na infância, no que diz respeito às referências históricas que nós temos para a religião, uma religião nova, caminhando, e traz, entre outras coisas, uma lição como essa, muito clara, colocada na música do Roberto Carlos. Deus do céu, Deus na terra, onde seja, Ele está dentro de nós. Não está num templo, não está num rito, num sacramento, numa liturgia, não está em nada. Está nos nossos corações. Não só Deus, como toda a sua lei. Como toda a lei que rege o universo, a lei que mantém o equilíbrio das coisas e que nos dá a certeza, nos dá a segurança das próprias ações. Nos coloca sobre os ombros a responsabilidade do nosso próprio progresso, da nossa própria evolução, deixando de lado aquela coisa da religião outorgada, do céu comprado, do céu dado de graça, e, por outro lado, também afastando aquela ideia antiga que nós tínhamos do castigo eterno, da maldade, do julgamento. O Espiritismo é uma religião que veio diluir esses princípios antigos que nós tínhamos de culpa, usando atributos de Deus para colocar medo nas pessoas. Deus está vendo, Deus sabe de tudo, Deus castiga. É a religião da libertação. Daí Jesus ter se referido ao Espiritismo como o Consolador prometido. E Jesus fala, conforme narra o Evangelho de João, eu vos mandarei o Consolador, que ficará com vocês para todo sempre e dirá as coisas que eu não posso dizer hoje. Por que não podia dizer naquela época? Era o contexto da humanidade. 2000 e poucos anos. Basta a gente analisar a nossa sociedade hoje e ver como nós estamos, ver se tinha cabimento naquela época falar com abertura de reencarnação, de lei de karma, de causa e efeito. Jesus plantou a semente, uma semente única, que não necessita de complemento, de reparo. Kardec, o Espiritismo não veio reformar, complementar Jesus. O Espiritismo veio simplesmente tirar o véu, veio simplesmente esclarecer, traduzir para nós, para a modernidade, o que Jesus quis dizer, dentro de um contexto atual, à luz da ciência. Nós, espíritas, costumamos dizer que somos uma religião, sempre uma religião. O Espiritismo não é uma ciência, o Espiritismo é uma religião. Agora, uma religião com bases científicas. Aí começa uma grande divergência nossa, dos nossos irmãozinhos cristãos, que a nossa fé precisa estar estruturada em critérios científicos. Não que todo espírita precise ser um cientista, nada disso. Mas critérios de razão, critérios de raciocínio, critérios que não agridam o nosso conhecimento da própria humanidade. Por isso que Jesus disse naquela época, vos dirá coisas que eu não posso dizer hoje. Como os cientistas poderiam dizer para nós naquela época, tem coisas na natureza que eu não posso explicar hoje. E se nós formos observar o quanto nós evoluímos em termos intelectuais, em termos históricos, técnicos, científicos, como é que era a medicina há 2000 anos? Como é que eram as outras ciências há 2000 anos? A astrologia não é ciência, astronomia. Nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, era aquela infantilidade toda. Jesus veio nesse mesmo contexto, só que nos indicou, nos anunciou e nos trouxe posteriormente o Espiritismo para atualizar
aqueles conhecimentos, aqueles conceitos religiosos para os tempos de hoje, para que não fosse uma coisa incompatível com a nossa razão. Um exemplo muito claro disso, como que surgiu o mundo. A ciência hoje prova, a ciência hoje mostra a evolução, a geologia, a antropologia, como que a Terra foi formada, como surgiram os primeiros rudimentos de vida, como surgiu o homem, como evoluiu o homem. Então, aquilo que estava escrito na Bíblia, Adão e Eva, um casal se uniu, tiveram 2 filhos homens, um matou o outro, e aí surgiu a humanidade. A conta não bate. Adão e Eva se casaram, tiveram 2 filhos homens, um matou o outro, daí veio a humanidade. Espera aí, alguma coisa não... Não, isso é religião. Não vamos discutir, isso é a palavra de Deus, a ciência é outra. Não é. O Espiritismo veio tirar esse véu. É tudo uma coisa só. Por quê? Porque é tudo obra de Deus. É tudo obra do mesmo Pai, do mesmo Criador. Não pode haver uma razão, uma cabeça, um comportamento para a religião e outro para a ciência, outro para as atividades racionais. E por que eu digo isso? Qual é o perigo disso? De nós termos uma metodologia de raciocínio para a religião e uma metodologia de raciocínio para as outras coisas nas nossas vidas. Como fazem muitos americanos, que são, na maioria, protestantes, o cara trabalha na NASA, lança um foguete para Marte de segunda a sexta, e domingo vai na igreja falar de Adão e Eva, falar de dilúvio. Isso faz o... Qual é o prejuízo? Ah, mas isso é problema de religião, isso não traz prejuízo nenhum. Traz. Por quê? Porque a gente separa a religião, então, só para o domingo, só para quarta-feira à noite, só para aqueles dias, do culto externo. E o Espiritismo, com a ideia da razão, do estudo, do raciocínio, do entendimento científico de todas as coisas que cercam a nossa vida, inclusive as questões morais, faz com que a religião entre em todos os cantinhos da nossa vida. Faz com que a religião entre em todos os momentos, todos os comportamentos. A pedagogia humana, a moderna pedagogia humana, precisou de muito tempo para refletir e chegar a essa conclusão. Uma conclusão que nós espíritas chegamos lá em 1857, a pedagogia chegou aqui no Brasil em 1996, com a edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Um documento que o Ministério da Educação fez para servir de parâmetro, para servir de base, digamos assim, para todo o ensino no país. E o que dizem esses parâmetros curriculares nacionais? Até 1996, as escolas eram orientadas a falar de matemática, a falar de física, a falar de português, de forma compartimentada. Então, o professor dá aula de física, dá aula de física, o professor dá aula de matemática, dá aula de matemática, o professor de português dá aula de português, as coisas não se misturam, e aí começaram a falar do quê? De comportamento, de ética, de moral. Houve um tempo que tinha educação moral e cívica, tinha um monte de coisa, mas mesmo dentro da visão da necessidade de dar ética, surgiu então professor de ética, professor de filosofia, em alguns momentos professor de religião. Mas o que era? Era uma aula, começo, meio e fim, num determinado momento. Então, de segunda a sexta, tem lá, sexta-feira, 11 horas, aula de ética. Os estudiosos da educação humana, estudando, chegaram à conclusão, não pode ser isso. Por que não pode? Porque ética é um conhecimento transversal. A gente não pode reduzir ética a um dia na semana. Olha, agora é aula de ética. Tá? Da aula de ética, terminou a aula de ética, salve-se quem puder. 1996. Olha, nós espíritas já vendo isso em 1857. A religião é um sentimento mais transversal que possa haver. Tem que estar em todos os espaços da nossa vida, em todos os momentos, todos os cantinhos da nossa vida. Não tem por que separar. Não, eu tenho aqui a minha atividade profissional e é muito comum nós assistirmos a isso. Companheiros religiosos das mais variadas religiões, inclusive as espíritas, oradores espíritas, dirigentes de casas espíritas, com condutas reprováveis na rua. Não, mas veja bem, aqui é meu trabalho, aqui eu não posso. Não, é aí que você tem que ser. É aí que você tem que ser espírita. Aí que está a beleza da transversalidade. Porque ser espírita aqui é fácil. Olhando para todos vocês olhando para mim, vocês dizem, nossa, esse cidadão deve ser um santo, olha o que ele fala. Não, aqui é fácil, falar é um exercício. A gente se aprimora, exercita, lê, fala.
Ouvir quietinho, mesma coisa. Dar passe, tomar passe e viver. Não, já fui lá no centro, fiquei lá das 8 às 8h30, ouvi música, cantei, assisti palestra, tomei passe, agora vamos cuidar da minha vida. Não. Esse é o equívoco que a humanidade arrastou e arrasta até hoje. E arrasta até hoje. Quando nós falamos, olha, a religião não se discute, é uma forma cômoda de fechar a conversa, de fechar a porta, fechar a gaveta. Como naqueles móveis antigos, no meu tempo tinha no quarto todas as mulheres, das casadas principalmente, a tal da cômoda. Um móvel com várias gavetas, cada gaveta tinha uma coisa, tinha Bob. Bob, acho que nem tem mais Bob, existe Bob isso? Bob. Então, o nome é Bob. Então tinha Bob, tinha grampo, tinha um monte de coisa, mas cada uma tinha uma gaveta. E é o que nós fazemos com a nossa vida. Eu tenho uma gaveta do comportamento, eu tenho uma gaveta do trabalho, eu tenho uma gaveta do lazer, uma gaveta das relações emocionais, e tem lá uma gavetinha para a religião. Fica lá fechada, trancada. Hermeticamente fechada. Abro de vez em quando para fazer cara de santo no centro espírita. Muito fácil. Aqui, imagina. Aqui, você pisar no pé de alguém, não, irmão, tudo bem, deixa para lá. Meu pé foi feito para isso mesmo, fica tranquilo. Né? O sapato é especial para centro espírita, pode pisar à vontade. Aí vai ver o mesmo cidadão na CPTM, no trenzão da CPTM, 7 horas, aqui, cheio de espaço vago, cadeiras vazias, salve-se quem puder, um matando o outro para sentar num lugarzinho. Cadê aquele irmão? Cadê? Não, aqui não, né? Aqui eu não posso ser bobo assim. Então a gente começa com aqueles valores humanos. O bobo. Quem que é o bobo? O bobo é o que dá lugar. O bobo é o que cede. O bobo é o que sorri. Você está sorrindo para aquele cara nunca te cumprimentou, deixa de ser bobo. É bobo. O quê? Você falando com aquele cara, depois de tudo que ele te fez, mas você é muito bobo mesmo, né? Você é muito tonto. É o tonto, é o bobo. É a linguagem do mundo. Achado não é roubado. Eu vi primeiro. Se não pegar, outro pega. O mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos. É só olhar o mundo que está aí fora. Cheio de esperto. Assaltando, sendo assaltado, desesperado. É o mundo que nós construímos. Hoje não tem como você estar numa rodinha, entre amigos, entre colegas de trabalho, de escola, seja lá onde for, e um não está falando mal de alguém. Não está falando, contando alguma desgraça, seja de governo, de corrupção, de criminalidade. Não há risco de você entrar numa rodinha, de repente, o que vocês estão falando? Nós estamos contando aqui a experiência de Maria Teresa de Calcutá. Que vida maravilhosa, que pessoa caridosa. Não há esse risco de você, vocês estão conversando sobre o quê? Chico Xavier, que pessoa maravilhosa, você vê que vida, que exemplo. Estamos pensando aqui na empresa, em fazer um seminário para ver se melhora o clima. Não. Estão falando mal do Lula, da Dilma, do PT, disso, daquilo, da corrupção, do político, da polícia, do crime. É isso. É isso que alimenta o nosso dia a dia. E aí como é que ficamos nós? Nós espíritas temos a obrigação de sermos justamente os arautos de uma nova era, de uma nova postura, de um novo comportamento. O Evangelho segundo o Espiritismo foi editado um pouquinho depois do Livro dos Espíritos, em 1864. No capítulo 17, ele tem lá uma expressão, um chamamento para nós. Espíritas, é chegada a hora. É chegada a hora da gente fazer a diferença, de nós mostrarmos para a sociedade que nós somos diferentes, não melhores do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, mas temos a consciência nos cobrando e nos impulsionando a promovermos a nossa própria melhora e, consequente, a melhora do mundo, porque normalmente a gente quer melhorar o mundo, a gente quer um mundo melhor, a partir do comportamento dos outros. Se fulano fizesse solução para o problema do outro, para o dinheiro dos outros, quantas e quantas vezes, se eu tivesse o dinheiro daquele fulano, se eu tivesse naquela posição, se eu fosse presidente, se eu fosse... Olhe para si, o que você é? Mas eu sou um nada. Então, do nada que você é, faça alguma coisa, seja um nada decente, seja um nada com otimismo. Não tem quem não possa sair no mundo sorrindo. Aquele mendigo lá no Rio de Janeiro que usou aquela expressão, gentileza atrai gentileza. Quanta gente ele mobilizou? Um mendigo, morador de rua, escrevia em tudo quanto é lugar, gentileza atrai gentileza, e ia. Era um dos bobos
da humanidade, mas conseguiu movimentar o sentimento das pessoas. E o Evangelho já falava para nós estamos 151 anos atrasados. A edição do Evangelho é de 1864. 151 anos atrasados, porque lá ele já falava espíritas, é chegada a hora. Então não pode caber na boca de um espírita, no coração de um espírita, sentimento ruim, de vingança. O menino foi lá executado na Indonésia. Quantas e quantas, bem feito, traficante. Gente, ninguém estava lá no lugar dele, ninguém sabe o que se passou, e não interessa. Vamos passar a mão na cabeça do traficante? Não. Mas não é o tipo de sentimento que vai agregar alguma coisa. Não é o tipo de sentimento que vai mudar alguma coisa. E mesmo que nem chegue lá na Indonésia, menino, mas fica para nós. Esse ranço fica conosco. Quando nós não perdoamos, ou quando nós temos uma relação de ódio com alguém, quem se prejudica somos nós. Tem uma frase muito interessante, eu tentei achar o autor, não consegui. Cada um fala uma coisa, mas eu não consegui achar. A frase diz assim: o ódio é um veneno que se bebe, acreditando que o outro é que vai morrer. É uma frase para se pensar. Porque realmente a gente fica com aquele ódio achando que o outro que vai, e não vai. Quem está sendo prejudicado somos nós. Daí a beleza do perdão. Daí a grandeza desse ensinamento que o cristianismo, que Jesus nos trouxe, o Espiritismo, ratifica, acentua o perdão. O perdão não como uma forma de quebrar o galho de alguém, que é a nossa visão equivocada. Você vai perdoar, você vai quebrar o galho do fulano. Fulano fez tudo aquilo de ruim e você perdoa, ele vai ficar assim. Não. Você vai perdoar para você viver em paz. Porque enquanto você não perdoa, você se liga àquela criatura pelo pior dos sentimentos que pode haver, o sentimento do ódio. Quem que dorme em paz com ódio no coração? Você chega na sua casa, na intimidade da sua casa, na segurança da sua casa, o seu asilo inviolável, está lá na Constituição. O lar é o asilo inviolável. Ninguém pode entrar ali à noite, mas o teu inimigo entra, porque você leva. Você leva. Você entra no seu quarto, a sua intimidade, você deita na sua cama, o seu inimigo está do seu lado. Você leva. Fecha os olhos para dormir. Quem tem ódio no coração, fecha os olhos para dormir, vê se dorme. Qual é a primeira imagem que vem? A do inimigo. Acorda com o inimigo. Vai almoçar, o inimigo na mesa, dividindo o prato com você. E possivelmente comendo muito mais do que você. Então o perdão é um ato de sabedoria antes de um ato de grandeza moral. Um ato de sabedoria. Quer saber de uma coisa? Ele que se dane. Ele me prejudicou, é porque ele ainda está num estágio inferior. Eu vou tocar minha vida em paz. Eu vou esquecer, eu vou vir. Pronto. É razão, é raciocínio. Muito antes de bondade, amor, evolução. É razão. É a mensagem da consolação. Nós entendermos que ele nos prejudicou, o problema é dele. Eu fui prejudicado, alguma razão havia. O capítulo 6 do Evangelho fala do Cristo Consolador. E lá dentro do capítulo 6, desse tema, o Cristo Consolador, uma frasezinha muito simples e que em dois conceitos pode modificar a nossa maneira de ver a vida. Diz lá o Evangelho, tudo na vida tem uma causa justa. Pronto. Tudo tem uma causa justa. Mas fulano me prejudicou. Bom, problema dele. Ele adquiriu um compromisso ruim. Ele adquiriu uma carga ruim para o processo evolutivo dele. E eu estou passando por uma experiência justa, que deveria passar de um jeito ou de outro. A vida escolheu essa pessoa, essa criatura, esse fato, seja lá o que for, como um instrumento momentâneo. O que interessa é que eu precisava passar por isso, mas por uma causa justa. Então não cabe espaço para revolta. Uma doença, uma dificuldade financeira, social, moral, seja lá o que for. Tudo na vida tem uma causa justa. Isso tira de nós a razão da revolta. Por que isso acontece comigo? Por que só comigo? Por que isso? Por que aquilo? Ninguém vai saber exatamente a resposta e nem interessa. O que interessa é saber, há uma causa justa. Nós estamos passando por isso por uma causa justa. E toda causa justa tem também
um fim útil. Tem uma razão de utilidade. Todos os problemas diminuem. O problema passa a ter a dimensão que ele realmente tem que ter. Qual é a dimensão do problema? Um instrumento de progresso. No comodismo, no descanso, ninguém vai a lugar nenhum. E daí é interessante a gente ver o paralelo e o conceito do espiritismo, dessa religião com critérios científicos, dessa religião moderna, aberta, porque são os mesmos conceitos da indústria, da empresa. São as coisas que se falam para os executivos. Você quer progredir na sua empresa? Qual é o melhor caminho? Se esconde debaixo de uma escada, se esconde atrás de uma mesa, não deixa o chefe te ver, você vai ter sucesso na empresa. Você não passa 15 dias, vai ser demitido. O chefe aparece para um lado, você vai para o outro. Uma hora ele percebe, esse cidadão não faz falta, ele foge de mim. Qual é o profissional que é promovido, que cresce numa empresa? Aquele que resolve problemas. Por que o empresário contrata um executivo, contrata um funcionário? Puxa, eu estou com minha empresa está cheia de problemas. Vou colocar lá no jornal, preciso de um fulano com especialidade nisso. Por quê? Porque eu estou tendo problemas com isso. Aí você contrata o cidadão, eu não quero, eu quero sossego, me deixa num cantinho quieto. Não, meu filho, não vou pagar para você. Fica quieto num canto. Vou pagar para você resolver os problemas. E o cara se preparou para isso. Ele concorre, faz fila. Abre uma vaga de emprego, faz fila. Por quê? É muita gente querendo resolver problema. Se a empresa não tivesse problema, ela não contratava ninguém. Ela contrata porque tem problemas. Ou tem produção para mais, precisa de gente, precisa melhorar as vendas, precisa de gente, precisa administrar o pessoal, precisa de gente. Se não tivesse problema, não contratava. Se está contratando, é porque precisa de gente para resolver problema. E faz aquela fila de gente para resolver problema humano. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós não queremos ser promovidos, nós não queremos crescer, não queremos progredir. O nosso patrão tem que dar problema para nós. Se ele não der nada aconteceu, eu vou ficar escondido num canto, passar a encarnação. Como tem muita gente que faz, eu quero evoluir, eu vou fazer o seguinte, eu vou abandonar tudo, vou largar emprego, eu vou sumir, vou lá para o sertão de não sei de onde, arrumar uma caverna, vou ficar ali cultuando Jesus, vou ficar ali, levar os livros, todo o evangelho, vou ficar lendo. O que você fez na vida? O que você progrediu? O que você melhorou? Que problema você resolveu para crescer? Nada. Vai desencarnar do jeito que encarnou, com o agravante de ter respirado, comido, bebido, usufruído de um planeta perfeito, porque enquanto o cidadão ficou escondido na caverna, o sol estava nascendo, as árvores estavam voando, o mundo estava girando, tudo estava trabalhando, como Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, quem somos nós para nos escondermos numa caverna? Então é mudar só o tipo de visão, o tipo de postura mental em relação às coisas que nos acontecem. Aí surgiu um problema na vida, que bom, o patrão lembrou de mim, confiou em mim, sabe que eu posso resolver. E eu vou lá e vou resolver. E depois de resolver, eu vou me sentir bem. Puxa vida, olha como eu sou capaz, eu fui capaz, eu resolvi. Seja lá o problema que for. Mas eu estou com uma doença terminal. O que é terminal nas nossas vidas? O espírito é imortal. Nós somos espíritos. Nós estamos hoje numa experiência física, numa experiência material, passageira, temporária, efêmera. Mas nós somos espíritos, e o espírito é imortal. Como é que uma pessoa imortal, sabendo que está caminhando para a evolução, como é que uma pessoa desse jeito, com essas características, pode ter angústia, pode sofrer? Você não sabe dos meus problemas. Eu não sei dos seus problemas, Deus sabe dos seus problemas e deu esses problemas porque tem uma causa justa e um fim útil, e você é capaz de resolver. Chega para uma criança na escola, pega um livro de matemática, joga na mão dela, não adianta ela ficar olhando aquele livro, desesperada, chorando, o que a professora me deu? A professora me castigou. Não, velho. A professora não te castigou, não. Esse livro aqui, você vai estudar, você vai se empenhar, página por página, no final do ano você resolver isso tudo. Eu não consigo. Lógico que consegue. Você está na escola para isso. E sem desespero, sem acreditar que aquele livro de matemática é um castigo da professora, que a prova é um castigo. É a interpretação equivocada que nós fazemos. Tem professor que faz isso. Vocês estão bagunçando, né? Vocês vão ver no dia da prova.
Então a prova vira um instrumento de castigo. Nós fazemos isso também, os espíritas, a gente não acredita em céu, não acredita em inferno, mas depois que nós descobrimos um umbral, a mesma coisa, fala para os velhos, você vai para um umbral, viu? Esse comportamento vai para um umbral. Por quê? Porque é mais fácil botar nos ombros de alguém, acusar, ameaçar, do que dar exemplo, do que educar, do que convencer pela razão, pelo argumento. E o Espiritismo é essa religião de razão, de argumento, de reflexão. Então, se nós passarmos a usar a nossa razão, nós vamos nos sentir consolados, porque vamos perceber que todos esses problemas que nos afligem, todos, seja o problema que for, bom, eu estou com câncer terminal, ótimo, é um problema que tem uma causa justa, um fim útil, e você vai superar. Mesmo que da superação faça parte a perda do corpo. Porque todo mundo vai desencarnar uma hora ou outra, de um jeito ou de outro, antes ou depois. Esse excesso de apego ao corpo, às coisas do corpo, é uma das grandes causas de sofrimento. Todo mundo aqui tem uma visão clara do plano espiritual, que nós somos espíritos que vamos voltar para a pátria espiritual. Todo mundo tem a visão clara. Mas não chega a ser clara ao ponto de a gente querer ir para o lado de lá. E eu me lembro de um padre muito animado, esses tipo renovação carismática, ele fazia uma festa na missa, cantava, brincava, e um dia ele chegou animado lá na igreja, pessoal, quem quer ir para o céu, que levanta a mão? Todo mundo levantou a mão. Hoje, todo mundo abaixou na hora, né? Baixou a mão na hora. Quer ir para o céu? Quer hoje? Não, hoje não. Peraí. Não é bem assim, né? Querer ir para o céu a gente quer, mas hoje... Uai, por que não hoje? A distância de uma resposta para outra. Porque quando ele perguntou, quem quer ir para o céu, levanta a mão na hora. Hoje, não. Uai, o céu não é bom? O céu para nós, entre aspas, né? Não é bom? Por que não hoje? Que tipo de argumento nós utilizaríamos para dizer, para responder para esse padre? Não, eu não quero ir hoje. Por que que eu não quero ir hoje? Pode tentar refletir mentalmente. Por que que a gente não quer ir hoje? Vê se encontra um argumento de ordem moral. Todos os argumentos são de ordem material. Não, e hoje, veja bem, ó, eu estou com um casamento marcado para daqui a 6 meses, pô, depois de tanto, né? Não, vem, Jesus, ó, vou me formar ao final do ano, estou pagando o carnezinho aqui do consórcio, sem prestações, Jesus. Na última você vem me levar, faça-me um favor, tanta gente para levar por aí. Vê se a gente vai achar um argumento de ordem moral. Não, Jesus, eu não quero ir hoje. Tem tanto sofrimento na terra, eu tenho tanta tarefa para fazer no campo da caridade, do amor ao próximo. Quem que vai falar isso? Quem que vai falar? Oh, Jesus, acabei de comprar um carrinho novo, estou querendo sair, dar umas bandas na rua, tal. Agora você vai me levar? Pô, comprei uma casinha de praia com sacrifício. É tudo isso aí que move o nosso dia a dia. São as coisas que nos movimentam. Não são necessariamente ruins intrinsecamente, na sua própria natureza, por si só. São ruins na medida que passam a ser a nossa medida de viver, a nossa força de viver, a nossa razão de viver. Aí bate o carro, briga com a mulher, briga com o filho. Quantos? Brigam de ficar sem falar, porque o filho pegou e riscou o carro. Tem um filósofo romano, Lúcio Aneu Sêneca, ele é mais ou menos de 40 anos da era cristã. Ele chegou a ser precursor, professor do Nero, aquele que tocou fogo em Roma, mas não foi Sêneca que mandou botar fogo em Roma, não. Ele escreveu um livrinho sobre a brevidade da vida, é o nome do livro. Vejam bem, estou falando de 40, ano 40 da era cristã, 2000 anos praticamente. E nesse livrinho ele fala, nós somos tão apegados à matéria, que nós somos capazes de matar alguém que invadir um metro de cerca nosso. Você está lá, as comparações na época muito ligadas à agricultura, porque era uma sociedade eminentemente agrária. Então, o cidadão, e a gente vê isso até hoje, as invasões de terra, a grilagem, somos capazes de matar uma pessoa que pegar lá e invadir uma cerca, invadir uma propriedade nossa. Em função da invasão da nossa propriedade material, somos capazes de matar. O egoísmo, a ganância, a vaidade,
Tantos sentimentos nos roubam tantos valores importantes da vida e a gente não se importa. Quando o roubo é de ordem espiritual, de ordem moral, a gente não se importa. Nós nos importamos com os valores da terra. Alguém já se pegou brigando por filho, você não é muito caridoso. Ô filho, você não ama o próximo. Valores que a gente nem se importa muito. Agora, se apronta alguma coisa dentro dos padrões que nós entendemos que não são muito corretos, no campo do comportamento humano, da matéria, aí vem bronca. O Espiritismo veio trazer essa mistura positiva, e junto com ela a consolação, mostrando para nós a importância de valorizar a nossa vida, a nossa postura, o nosso dia a dia, em todos os nossos cantinhos, sermos espíritas a toda hora, a todo momento. E eu volto a me referir ao capítulo 17, quando falar do papel do espírito, do bom espírita. Qual é o papel do bom espírito? Não é ser um santo, ninguém é santo, a natureza não dá salto, nós não vamos sair daqui voando só porque eu assisti uma palestra, ou fez uma palestra, tomou um passe, deu um passe, não. Mas o papel do bom espírita é ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Lutar constantemente contra as suas más inclinações. É o nosso papel. Lutar contra as nossas dificuldades. Entender que nós somos espíritos num processo de evolução e precisamos fazer isso. Precisamos evoluir. E como é que a gente evolui? Enfrentando esses problemas. Com um sorriso, com otimismo, deixando essa coisa de culpa, de acusação. O plano espiritual não é uma cadeia, não é um fórum. Jesus não é um julgador. Deus não é um julgador, um delegado de polícia, que vai ficar apontando as falhas de todo mundo. Ah, quando você desencarnava, é um livro, vê tudo que você fez de errado. A gente vive com essa culpa arrastando. Por isso que está aí todo mundo na tarja preta. Estamos hoje com 5 milhões de deprimidos no Brasil diagnosticados. E depressão é uma doença, todas as doenças mentais, são doenças que só vai para o diagnóstico, a pessoa só vai para o diagnóstico quando realmente já enlouqueceu a família toda primeiro. Primeiro enlouquece a família toda, aí só depois que o louco de verdade vai para o médico. Então, se nós estamos hoje com 5 milhões de deprimidos diagnosticados, pode ter certeza que pelo menos outros 50 milhões também já estão com problema. É o resultado disso. É o resultado desse descompasso, dessa corrida desenfreada pela matéria, pelos valores da matéria, esquecendo que nós não somos matéria. Eu estou preocupado com a matéria, que é a única coisa que eu não tenho controle. Essa angústia, um filho sai, eu não sei se volta. Se volta fisicamente. Aí eu comprei um negócio, não sei se eu vou conseguir pagar a prestação. Aí a inflação, o desemprego. Nós estamos angustiados pelas coisas da matéria. Violência urbana, dificuldade econômica, emprego, isso, aquilo, relacionamento. Quantas e quantas pessoas rompeu o namoro, se suicida. É um comportamento doentio, extremamente carregado de egoísmo. Eu quero a pessoa para mim, do meu lado. É a presença física do corpo, valores humanos. São as coisas que nós não controlamos. Eu não controlo as outras pessoas. Eu não controlo o sentimento das outras pessoas. Eu não controlo a inflação. Eu não controlo o tempo. Eu não controlo as doenças. Eu não controlo nada. O que eu controlo? Os valores morais. E é justamente o que eu não dou bola. A única coisa que eu tenho controle total e absoluto. Os valores morais. A paz. Por que eu deixo uma coisa de fora me atingir? A paz é alguma coisa de dentro para fora. Pode vir uma agressão de fora para dentro. O cidadão pega um pedaço de pau e vem me dar uma paulada na cabeça, de fora para dentro ele agride meu corpo. A partir dessa agressão eu vou odiá-lo, é de dentro para fora e por opção minha. Porque com a paulada ele não consegue colocar ódio no meu coração, só eu consigo. Só eu consigo. É essa mudança de postura. Pô, mas você vai perdoar o cara que deu a paulada? Já foi dada a paulada, já está doendo a cabeça, vai doer o coração, agora por quê? É um exercício, não é fácil, mas é um exercício que tem que partir da nossa razão. O exercício racional, do lado intelectual, da leitura, do estudo e do esforço. Do esforço, para sermos cada dia melhores. Hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. E lutarmos, como diz o Evangelho, constantemente contra as nossas más
inclinações. Errar, todo mundo erra. Por isso que o Evangelho fala do perdão infinito, 70 vezes 7, não tem problema. Deus perdoa. Deus perdoa. Não anistia. Perdão é diferente de anistia. Você vai lá numa vidraça, chuta uma bola, quebra a vidraça, o dono do vidro pode até perdoar. Não, tudo bem, fica tranquilo, não estou com raiva de você, está perdoado, estou perdoado, posso ir embora? Não, vamos arrumar a vidraça agora, ué. Mas você me perdoou? Sim, perdoei, mas o vidro está quebrado. O fato de eu ter te perdoado não consertou o vidro. Vamos arrumar. Então é uma relação de causa e efeito natural, tranquilo. Não tem ódio nisso, não tem ranço nisso. Essa é a essência da consolação de Jesus. Errar, todo mundo erra, nós erramos, tropeçamos. Vamos erguer, sorrir, erguer a cabeça e caminhar para frente, felizes, otimistas, tendo claro aquele conceito, somos imortais, estamos evoluindo. Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Pronto, um imortal caminhando para a evolução, com a certeza que não se perderá. Está angustiado por quê? Está sofrendo por quê? Ah, mas eu errei, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Reconheça e pare de errar. Tenta acertar daqui para frente. O erro, filosoficamente, é a forma mais clara de se entender qual é o caminho certo. Quando é que você está indo para um caminho, você está indo para um lugar. Como é que você percebe que não foi para a rua certa? Pegando a errada. Agora, você vai insistir? Não, peraí, peguei a rua errada. Deixa eu dar meia volta. Eu quero o caminho certo. Isso ficou bem concretizado naquela passagem de Jesus com a mulher, entre aspas, adúltera. Porque eu creio que o ensinamento de Jesus fala de adultério no sentido amplo, adulterar sentimentos, adulterar posturas, adulterar uma conduta qualquer. Mas a passagem se limitou ao adultério conjugal. Trouxeram lá aquela mulher a Jesus. Olha, mestre, pegamos essa mulher em adultério. E a lei de Moisés mandava lapidar, apedrejar, matar. Na tentativa de colocar Jesus na parede, o que ele vai dizer agora? Como é que ele sai dessa? E Jesus, com toda tranquilidade, com toda calma, se abaixou, rabiscou lá na areia. A única referência da Bíblia, do Evangelho, que Jesus escreveu alguma coisa, não há outra. Escreveu na areia, danado, que é para não ficar referência, para não ficar nada. Escreveu na areia. E quando levantou, olhou para aquele povo todo. Disse, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ficou essa frase para a gente pensar, para a gente refletir. E eles todos foram embora e ela veio procurar Jesus. Então, e agora, mestre? Ele perguntou, cadê aqueles que a acusavam? Foram-se todos. Eu tampouco te acuso. Jesus perdoou. Perdoou. Deus perdoou. Perdoou. Ficou por isso mesmo? Não. Haverá toda uma vida de reconstrução. E a literatura espírita traz depois a vida de Maria de Magdala, as sucessivas encarnações. Mas antes de qualquer coisa, Jesus deixou a frase, essa sim, serve para nós até hoje, deve ser guardada no coração. O problema não foi o erro. Errar, todo mundo erra. Tropeçar, todo mundo tropeça. Mas depois que Jesus olhou para a mulher, cadê aqueles que te acusavam? Eu também não te acuso. Agora vá e não tornes a pecar. Aí está a chave de tudo. Você errou, você é um ser humano num processo de evolução. Agora nós espíritas que conhecemos a lei, está na hora de lembrar lá do capítulo 17 do Evangelho. Chegou a nossa hora de ir, caminhar e não tornar a pecar. Que Deus nos abençoe. Obrigado.